Graça e paz do Senhor, amém? Meu Deus, quanta gente, Jesus, que bênção. Queria convidar o meu filho Guilherme para vir aqui, esse gatão. Glória a Deus. Meu princeso, vai lá, glória a Deus. Uma honra para mim estar aqui. O pastor Marcelo esteve conosco hoje pela manhã. Foi maravilhoso também. E quero agradecer, pastor Ronaldo, os pastores, pela oportunidade de fechar uma campanha como essa, uma responsabilidade muito grande, né? E eu creio que o Senhor Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cante comigo assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem lembra dessa? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me, enche-me, pois de ti, Espírito, enche meu ser. As minhas mãos, levantem as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar.
no teu altar. E essa? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Erga sua voz e diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Amém. A hora foi embora, irmão. Não dá pra se deixar. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Apenas o versículo 22 e 23. Glória a Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Quem achou, diga amém. Ouvi poucos améns. Amém? Vamos lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, renovam-se cada manhã. De novo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Amém? Eu sei que vocês estão numa maratona de 12 dias, eu sei que nosso corpo físico bate um cansaço, então prometo a vocês não demorar, prometo falar aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale, para não cansar os irmãos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco, meu Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu sobre este lugar. Usa a minha vida, Senhor Deus. Não tenho a mínima pretensão, Senhor, de ser um grande pregador, mas que esta seja uma grande mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que já passaram por aqui homens, mulheres tão usados pelo Senhor, tão cheios da tua unção. E Senhor Deus, humildemente eu te peço, encarecidamente, usa-me a mim também, para a glória do teu nome, Senhor. Que a tua palavra seja entendida de todo o teu povo que está aqui nesse lugar, por todos eles. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Grave isso no teu coração. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Amém? Não tem fim. A palavra do Senhor diz que certa vez Lúcifer estava no céu, tinha uma posição, e ele, por causa do seu orgulho, ele não intentou ser igual a Deus. A intenção de Lúcifer era ser maior que Deus. Ele queria colocar um trono acima do trono de Deus. E você conhece a história, Ezequiel vai dizer a palavra do Senhor que Deus baniu Lúcifer com 1/3 da hoste angelical, da rebelião. O Senhor Deus baniu para a face do abismo.
E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus resolveu criar as coisas pela palavra. Separou as águas, fez porção de terra, criou pela palavra as plantas, os animais, os firmamentos. Pela palavra ele fez todas as coisas, mas tem uma que ele fez com as suas próprias mãos. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou um jardim, deu o nome de Jardim do Éden, e esse jardim foi habitado por esse homem, que posteriormente ele fez também uma mulher. E a Bíblia vai dizer que todas as tardes, na viração do dia, o próprio Deus descia para conversar, para caminhar, para ter um momento de intimidade com esse homem e com essa mulher. Sabe por que Deus descia? Porque Deus se alegra estar no meio do seu povo. Se você pudesse pela fé contemplar a felicidade de Deus em ver você aqui nesse lugar, nessa noite, Deus está aqui nesse lugar e está feliz com você, porque Ele se alegra. Aonde o povo dele está, Ele está. Só que acontece que de repente a serpente sagaz é usada, Satanás usa e tenta o homem exatamente com uma proposta totalmente contrária àquilo que Deus havia dito: de todos os frutos você poderá comer, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse, no dia que você comer, ou vocês comerem, certamente morrerão. E a palavra do Senhor diz que a mulher tomou o fruto, comeu, deu ao marido, e eles comeram e desobedeceram a ordem de Deus. O Deus que tinha prazer em vir, estar em comunhão e caminhar com eles, de repente conversar: Adão, que nome você deu para aquele animal? Que nome você deu para aquele animal? E conversando: olha Deus, hoje foi maravilhoso. E ele não se cansava, ele trabalhava no jardim e ele cultivava, mas não cansava, porque não tinha pecado. Mas chegou um momento que Deus veio na viração do dia e não encontrou o homem no local onde sempre ele estava, para receber o Deus Criador de todas as coisas. E ele então pergunta: Adão, aonde tu estás? E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo, porque eu estou nu. E o Senhor disse: como você ficou sabendo que está nu? E ele explicou que comeu do fruto que o Senhor Deus havia dito para não comer. Quando isso acontece, pecado não compactua com Deus. Deus não pode compactuar com o pecado, com a desobediência. Com muita dor no coração, com muita dor no coração, Deus, porque a sua essência é pureza, é santidade. Enquanto o homem era santo, enquanto o homem estava com a vida do Senhor, ele participava, ele conversava, mas agora não havia uma separação, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E agora Deus tem que expulsar o homem e a mulher do paraíso, colocar para fora. E a Bíblia diz que não apenas colocar para fora, mas colocar anjos na porta do jardim com espadas flamejantes, querubins na porta do jardim com espada flamejante. E Deus disse: para que o homem não volte, coma do fruto da árvore da vida e seja como nós. Porque como nós eles já são, porque têm o conhecimento do bem e do mal. Mas para que eles não retornem,
Eu começo a imaginar essa cena de Deus vendo Adão e Eva saindo do paraíso e caminhando para cuidar da vida lá fora, distante de Deus. Eu sempre que penso nisso, eu imagino que quando fechou aquela porta e quando Deus volta para o jardim e começou a andar naquele jardim sem o homem e sem a mulher agora, eu não tenho dúvida de que Deus chorou, que o Espírito Santo chorou, que o Senhor Jesus chorou, de tristeza porque o homem havia se separado. Mas tinha uma coisa que os anjos caídos não tinham e que o homem tinha, uma coisa importantíssima que os anjos não tinham e o homem tinha, é exatamente isso que eu li: misericórdia de Deus. O homem tinha misericórdia de Deus, mesmo distante, mesmo fora do jardim, eles eram alvos da misericórdia do Senhor Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 19, que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou, e o pecado veio e fez separação entre Deus e o homem, e o pecado traz como consequência também algo terrível: a morte. Passou agora a todos os homens. O juízo de Deus, a condenação de Deus sobre a raça humana. Mas havia algo maravilhoso chamado misericórdia e graça. E aí, meus irmãos, a gente vai caminhar porque o tempo não nos permite. Vem o capítulo 5 e vem os versos 5 e 7 de Gênesis. Do capítulo 6, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor viu que a perversidade do homem, porque eles saíram do jardim, a raça humana começou a crescer. E no capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente mal. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E Deus então disse: farei desaparecer da terra o homem que criei. Satanás nesse momento começou a vibrar. Era isso exatamente que ele queria. Só que Deus usa um recurso maravilhoso. Ele usa um recurso chamado misericórdia. Como quem diz: eles não merecem, mas eu vou ter misericórdia deles. Eles não merecem, mas eu vou cuidar deles. E Deus tem cuidado de nós até hoje. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz, contemplam os fiéis da terra. E no meio de uma geração corrompida e má, a Bíblia diz que Deus olha e ele vê um homem íntegro e justo diante dele, chamado Noé. E a palavra do Senhor diz que por causa de Noé, ele e a sua família são preservados com vida. Entram na arca e são preservados com vida. O dilúvio vem, acaba com tudo, mas a Bíblia diz que Noé é preservado pela misericórdia do Senhor. Aí vemos para o capítulo 8, a Bíblia diz: e Deus lembrou-se de Noé e da sua família e dos animais, e deu ordem para baixar as águas. A geração de Adão já tinha passado. A geração de Noé agora, Deus busca restaurar um relacionamento com esse povo. Mas a palavra do Senhor diz que a geração de Noé também se corrompeu, foi deteriorada pelo pecado e pela morte. A idolatria chegou num nível tão alto, tão assustador, que a Bíblia diz agora, chegando no capítulo 12 de Gênesis, Deus chega para um homem chamado Abrão e diz para ele: Abrão, tem coragem, Abrão, vou te fazer uma proposta. Tem coragem de sair da tua terra, da tua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei? E a Bíblia diz que Abraão concorda. Ele sai da sua terra e vai para uma terra. E a Bíblia diz que o Senhor Deus olha para Abraão e vê Abraão como alvo de um propósito que ele tinha. E qual era o propósito? Israel. Era nós. Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas
Ele diz: eu vou abençoar a tua descendência, eu vou te abençoar, e em ti, Abraão, serão benditas também todas as famílias da terra. Veja que mesmo o homem pecando, mesmo o homem desobedecendo, a intenção de Deus o tempo todo é ter intimidade, é religar, é trazer de volta, é trazer de volta o homem para Ele. Qual era o projeto de Deus por meio de Abraão? Era exatamente esse: Israel. Deus escolhe dentre todos os povos Israel como um projeto de renovação espiritual. Aí nós vamos dar um salto agora, porque o tempo não nos permite, para Êxodo capítulo 24, lá na frente. Depois da saída do povo do Egito, sob a liderança de Moisés, Deus propõe novamente fazer uma aliança com o povo. E Moisés então leva para o povo: olha, Deus quer fazer uma aliança com a gente. E a Bíblia diz que o povo aceita a aliança de Deus. Perceba o tempo todo Deus querendo trazer o povo para Ele. O Éden, o pecado fechou. E a Bíblia vai dizer também que Israel se ensoberbeceu. Israel, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que a lei ficou enferma e adoeceu e não foi capaz de proteger Israel. E a Bíblia diz que a lei trouxe o pecado e a morte. Israel então deixa de adorar a Deus e nem quer mais ser governado por Ele. Esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão generoso. Israel agora olha para as outras nações e vê que eles têm um rei terreno. E vão para o profeta Samuel e diz: nós também queremos um rei. O governo era teocrático, era Deus que governava, era Deus que falava através dos profetas. Eles eram guiados pelo próprio Deus, era a única nação que tinha Deus como Senhor guiando. E eles dizem: nós abrimos mão, nós queremos um rei. E Samuel vai lá tão tristinho: Senhor Deus, olha esse povo, Senhor, estão pedindo um rei. Samuel vai muito triste falar com Deus, e Deus diz para ele assim: Samuel, atende o povo, Samuel, atende, porque não é você que eles estão rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim, eles não me querem. O povo ingrato, o povo ingrato. E será que também tantas vezes nós também não rejeitamos ao Senhor? Será que também nós não abrimos mão de tanta coisa que Deus se agradaria? Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu seja o rei, mas eles terão consequência por causa disso. E aí Saul é ungido rei. A Bíblia diz que ele fica um tempo como rei, e Deus rejeita Saul. Reina no lugar dele Davi, um homem que cometeu um pecado também, mas que se humilhou, pediu perdão, chorou, rasgou suas vestes. Porque há perdão para quem se arrepende, há perdão para quem chega diante do Senhor e rasga não as suas vestes, mas o seu coração. Não há um que chega diante de Deus para Ele dizer: não, você não tem mais jeito. Irmão, tem seitas por aí dizendo: se você cometeu um pecado, você não tem mais perdão, acabou para você. Não, o meu Deus, Ele é misericordioso, o meu Deus é bondoso. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Não tem fim. Você erra, você comete um erro, mas você vem diante do Senhor dizendo: Senhor, olha para mim, Senhor, eu errei, me recebe de novo, torna-me dar alegria de novo da salvação. E Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem. Como aquele pai que ficava olhando o seu filho na janela. Ele vai voltar, e Deus sabe que você vai voltar, e Ele te recebe, e Ele faz festa, e Ele se alegra quando um pecador se arrepende. Davi é um novo rei, e Davi então diz: olha,
eu moro em palácio, eu habito num palácio. Não é possível que o meu Deus fique sendo servido em tenda. Não, eu vou fazer um templo para o meu Deus. E o profeta diz assim, volta e diz para ele assim: você não pode, Davi, fazer o templo, porque as suas mãos estão manchadas de sangue inocente. Mas o teu filho poderá fazer. Aí reina no lugar de Davi Salomão. Perceba que tudo isso que eu estou falando é para dizer para você que as misericórdias do Senhor não têm fim. Irmão, talvez se uma vez o Guilherme pregando disse: ainda bem que eu não sou Deus, porque muito antes a gente já teria aberto mão e já teria descartado. Não quero mais, esse povo ingrato, não quero. Mas Deus vai tentando trazer. E que bom que você aceitou o convite do Senhor. Que igreja maravilhosa. Que bom que vocês aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O céu foi em festa quando você recebeu Jesus. Que alegria estar aqui nesse lugar. Ei, esse lugar está cheio da glória de Deus, meu irmão. Esse lugar está cheio da presença do Senhor. E Salomão então tem a missão de construir o templo para o Senhor. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8, que enquanto ele estava construindo o templo, o Senhor veio. E a palavra do Senhor diz assim, Samuel 8, depois você lê na sua casa, versículo 11 e 13. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer aos meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Olha o que ele está dizendo: se você for fiel, eu ficarei no meio de vocês, eu não abandonarei vocês. Igreja, sabe o que Deus quer o tempo todo conosco? Ele quer ter intimidade conosco. Hoje o pastor Marcelo pregou em Mogi, ele disse: o que é mais importante nas suas anotações aí dos projetos? Qual é o mais importante? Irmão, você pode querer uma casa nova, isso é ótimo. Você pode querer se formar na universidade, isso é ótimo. Eu quero um filho, isso é ótimo, isso é bênção. Mas nada disso terá importância se você não colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo isso seja acrescentado. Deus quer ter intimidade com o seu povo. Aí quando Salomão termina o templo, oh, que coisa maravilhosa isso! Quando ele termina o templo, sabe quem vem na inauguração? Sabe quem vem na inauguração? O próprio Deus veio na inauguração do templo e disse para Salomão assim: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O tempo todo Deus está querendo fazer algo para nós e por nós. Deus quer abençoar a sua vida, irmão. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Em 2025, sabe o que Deus quer? Deus quer te fazer feliz. Deus quer te abençoar muito. Agora, o que você tem que fazer? Buscar ao Senhor com toda a força do teu coração, exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, engrandecer o Senhor, porque, irmão, esse lugar está cheio da glória de Deus. Não só hoje, é todo dia, é quarta-feira. Quarta-feira não tem tanta gente assim, bem que a gente gostaria, né? Não tem, mas quarta-feira, deixa eu te dar um recado: quarta-feira Deus vem para esse lugar também. Deus está presente também, porque onde o povo de Deus está, o Senhor Deus também está. Mas o pecado fez o povo esquecer de tudo isso. Se o meu povo se humilhar, o povo esqueceu da promessa de Deus. E Deus começa então a usar profetas para falar com Israel e falar da intenção de trazê-los de volta à sua presença. E dentre os profetas ele usa Isaías no capítulo 40.
quando Ele vem de novo, na sua misericórdia, que nunca se acaba, Ele diz: consolai, consolai o meu povo, diga a eles que eu perdoo o pecado deles, mas diga a eles que voltem para mim, que voltem para mim. Olha o que Deus está falando, irmão. Você sabe qual é a melhor igreja? É onde você está, e aonde você está sendo igreja, é onde Deus fala, é onde Deus se manifesta. Tudo isso que você vê aqui tão linda, que igreja linda, irmão, que coisa maravilhosa. Pastor Marcelo, pastor Ronaldo, a gente estava ali conversando, né? Eu fui pregar numa igreja, irmão, recentemente. Olha para você ver como são as coisas. E as irmãs cantaram em cima do palco ali, os varões cantaram, todo mundo cantou. E chegou a hora da pregação e eu subi para ministrar a palavra. E eu estou ali ministrando a palavra. De repente eu senti uma coisa. E eu comecei a fazer assim, os irmãos falaram: isso aí está na unção. E eu comecei assim, e ele, a pessoa, uma irmãzinha, ela já levantou e começou. Eu falei: meu Deus. E eu assim, e eu falei: Senhor, alguma coisa, Pai, está caminhando aqui. Rapaz, eu falei: será que é a etiqueta da blusa, da camisa que está pegando aqui? Só que a etiqueta saiu daqui e veio aqui para o meio das costas. E de repente saiu uma baratona desse tamanho aqui pela gola assim. Irmão, depois até para pregar aquela, sabe, o que a minha mãe falava, aquela gastura, sabe assim? E eu, meu Deus. E os irmãozinhos correndo com o chinelo: mata, mata barata. Jesus amado, Deus está nesse lugar. E foi uma bênção, viu? Talvez os irmãos estão ouvindo e vão saber, irmão, foi uma bênção pregar na sua igreja, com barata ou sem barata. Deus falou com a gente. Foi maravilhoso, foi uma bênção de Deus. Agora, quando você olha para uma igreja tão linda como essa, e meus irmãos, os pastores de vocês fazem as coisas com excelência. Honrem, honrem, porque tem excelência aqui. Em tudo que a gente vê aqui tem excelência. Sabe até o que arrumaram para mim? Chama que headphone? Esse microfoninho? Headset. Eu vou pregar com headset em Mogi. Amém? Você pode dar um aplauso? Eu vou pregar. Vou ficar metido, né? E vai ser uma bênção, irmão. Já estamos começando a ficar igual eles, ó. Já tem headset. Está vendo? Que bênção. Consolai, consolai o meu povo. Essa palavra de hoje é para trazer consolo para você que talvez está pensando: eu vou desistir, eu vou parar. Meu irmão, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Aonde você for, se você subir ao céu, Ele está. Se você for no mais profundo abismo, Ele está. Aonde você for, Ele vai atrás de você, porque Ele te ama. Diga para quem está do seu lado: não desiste, porque Deus te ama. Diga a eles que eu perdoo o pecado deles. E ele ainda diz mais: os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera em mim renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas Israel não quis ser renovado. Israel não quis usufruir da misericórdia do Senhor, culminando na destruição do templo de Jerusalém. Que amor é esse que Deus tem? Que amor é esse? Que amor é esse que Ele tem por nós? Você pensa que Ele desistiu? Se você olhar o Antigo Testamento, os últimos profetas do Antigo Testamento, se você ler minuciosamente, você chora, porque os cultos não tinham mais nada a ver com Deus. Até os animais que eles traziam eram defeituosos, impuros, aleijados.
Vamos levar qualquer coisa mesmo. Mas Isaías profetiza que viria um para restaurar de uma vez por todas o povo que andava em trevas. Mas acontece que Deus resolve ficar em silêncio por 400 anos. 400 anos sem palavra profética, 400 anos sem revelação, 400 anos que não se ouvia falar nada vindo da parte de Deus. O povo se dividiu, o povo, cada um criou o seu partido, exigindo os seus direitos, muito além das escrituras, vivendo ao seu bel prazer, liderando os seus povos, e deixou Deus de lado. Mas passado o tempo, eu já estou indo para o final, passado o tempo, o Senhor revela para João, na ilha de Patmos, o que ia acontecer. Apocalipse capítulo 4, a palavra do Senhor diz que João tem uma visão, e ele diz que ouviu uma voz como de uma trombeta, dizendo: sobe para cá, João, e eu te mostrarei o que há de acontecer. E quando ele sobe, você falou isso hoje lá, quando ele sobe, ele vê o trono, e no trono assentado o Senhor poderoso, o Deus Pai. E ele tinha, João diz que ele tinha na mão um livro fechado com 7 selos, escrito por dentro, escrito por fora. E a Bíblia diz que ele sobe, ele vê assentado aos pés naquele trono, ele vê os 4 seres viventes, 24 anciãos. Mas o que pega para João é no capítulo 5, quando ele diz que ele olhou, e diz a palavra que ele diz que quando olhou para a mão do que estava sentado no trono, ele viu um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, e ali naquele livro estava a sentença condenatória da raça humana. As investidas de Deus para tentar trazê-los de volta estavam naquele livro. Ali estava a rejeição do povo em relação à misericórdia do Senhor. O pecado de Adão passou a todos os homens. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, todos nós. E a palavra do Senhor diz que ali na visão de João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele vê quando um anjo poderoso grita em alta voz: quem é digno de abrir, de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém capaz de abrir o livro para julgar a raça humana. Aí a Bíblia diz que João começa a chorar. E ele chora porque ninguém for achado digno. Até aqui a morte vinha, a decomposição vinha e acabava com tudo. Noé morreu, Adão morreu, Abraão morreu, Davi morreu, Salomão morreu, e a morte, todas aquelas pessoas que poderiam ser alvo de uma transformação foram morrendo. Mas um dos anciãos disse para João: João, não chore. Não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a palavra de Deus em Filipenses 2 diz que ele abriu mão da sua glória, que ele se esvaziou, que ele se humilhou a si mesmo, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e declare que só Ele é o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. Mais uma tentativa de Deus.
e a tentativa derradeira e certeira de trazer o homem de volta para a sua presença. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ei, Deus não quer que você pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. E a Bíblia diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, ele veio nascido de mulher com 12 anos estava no templo falando com os doutores da lei. Com 29 começa o seu ministério, a sua pregação, e ele começa a pregar a restauração de Israel. E a Bíblia diz que ele entra na sinagoga e dão a oportunidade para ele trazer a palavra. E ele vai, pega o pergaminho que entregaram para ele, ele abre em Isaías, e ele vai ler aquilo que o profeta Isaías havia escrito a respeito dele. Ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele estava dizendo: eu vim para isso. E o que é que Deus faz? Israel aceitou? Não aceitou. E Deus então diz: vou desistir? Não. Eu vou colocar gentios, já que o povo não quer. Eu vim para os meus, eles não me receberam. Olha nós aqui em Mogi das Cruzes dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Olha nós aqui que não temos nada a ver com Israel literal. Olha nós aqui dizendo: Senhor. Aí tem baiano, tem cearense, tem pernambucano, tem paulistano, tem mineiro, tem de todos os lugares dizendo: Jesus é o Senhor. O mineirinho está ali, ele fala: Jesus é bom demais, uai, né? E os judeus se revoltam com Jesus, tiram ele da sinagoga, levam ele num alto lugar, tentam precipitá-lo, e a Bíblia diz que ele passa por entre eles e sai. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulos 10 e 11, ele não mede palavras para falar aqui contra os judeus que rejeitaram a justiça e a bondade de Deus. E ele diz mais: foi por isso que os gentios foram aceitos, porque vocês rejeitaram o Salvador. Condenam Jesus dentro da lei judaica como pecador. Ele se torna maldito por nós. O Filho de Deus assume os nossos pecados. Era sexta-feira, 9 horas da manhã. Jesus é pendurado numa cruz. Talvez você está aí pensando: pastor, eu esperava no último dia ouvir uma palavra de ânimo, de fé. Você vai ver, você já ouviu tudo isso. Você já ouviu tudo isso. Eu estou aqui dizendo para você: sem Jesus Cristo nós não somos nada. Sem Ele nós não vamos a lugar algum. Tudo que você ouviu aqui, que você vai colocar em prática, coloque Jesus à frente, porque Ele é o Senhor da tua vida. 9 horas da manhã ele é pendurado numa cruz, preso por cravos gigantes. Se ele descansasse nas mãos, rasgava os pés. Se ele descansasse nos pés, rasgava as mãos. Meio-dia, o sol para de brilhar. Os céus viram as costas para ele. E pela primeira vez, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Parafraseando, é como se Deus estivesse dizendo: eu não posso olhar, mas eu tenho que permitir que isso aconteça. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, é que tem um povo ali na cidade de Suzano, ali na cidade de Mogi das Cruzes, tem um povo que vai te aceitar como Senhor e Salvador, e eu não posso desistir daquele povo, porque eu os amo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele não desistiu porque te ama.
3 horas da tarde, ele brada: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Perceba que todos até aqui morriam e ficavam. Os que ressuscitaram por alguma eventualidade do poder de Deus voltaram a morrer. Mas Jesus, a única esperança de Israel, havia morrido. E a morte bradou: vencemos. Acabou. Não tem mais jeito. Somos os vencedores. Tiram Jesus da cruz, ele é colocado numa sepultura. E lembre que eu disse para você que a pessoa morre 1 hora depois, já começa um processo de decomposição. A Bíblia chama isso de corrupção. Mas Jesus vai para a sepultura, passa 24 horas, nada de decomposição. 36 horas, nada de decomposição. O que fazia decompor? Pecado. Peraí, pastor, mas ele não levou os nossos pecados todos? Ele não levou para o túmulo. Os nossos pecados ficaram na cruz. Na cruz. Ele vai para a sepultura sem pecado. Nunca houve uma mentira. Nunca houve nada que o desabonasse como filho de Deus. Não tinha nenhum pecado. A decomposição, a morte, peraí, eu estou parafraseando, não está na Bíblia isso não. Mas peraí, não decompõe não? Não. Jesus lá. De repente, Deus olha do céu, lá do céu, e manda 2 anjos: vai lá, tira a porta do sepulcro. Por que, Senhor? Porque ele vai sair. Porque ele vai sair. Ah, que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que de repente a porta do túmulo aberta, chega Maria Madalena e as mulheres afoitas, desesperadas. Aonde colocaram ele? Não bastasse o sofrimento, ainda roubaram o corpo dele. E os anjos dizem: mulher, a quem procuras? Ela disse: Jesus o Nazareno. E o anjo diz: por que procura aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E João estava chorando na sua visão. E aí a palavra do Senhor vai dizer que de repente João olha e vê um cordeiro como aquele que esteve morto em pé no centro do trono. E ele recebe das mãos do Pai, do Deus Pai, que estava sentado no trono do meio. E quando isso acontece, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante dele e começaram a cantar. Eles começaram a cantar assim: será que eu consigo cantar aqui? Será que eu consigo você fazer alguma nota e eu cantar? Será que dá? Vai aí que eu vou atrás. Eles começaram a cantar assim: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia. Aí João diz assim: eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 7 seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, mais uma vez: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra
debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam. O que eles respondiam? Amém. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Por isso que Paulo, e eu termino com esse versículo, nós podemos crer que tem um amanhã para nós. Sabe por que o nosso corpo pode até ir para a sepultura e se decompor, mas a Bíblia diz que Ele vai dar ordem, e quando a trombeta tocar, Ele vai chamar e nós voltaremos. Sabe por que nós voltaremos? Porque o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, venceu a morte. Ele tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. Ele tem todo o poder. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Jesus é o Senhor dessa igreja. Aleluia. Aí Paulo vai dizer, Paulo vai tirar uma com a cara da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Olha como Paulo fala: aonde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Sim, mas ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória. Se você puder, aplauda o nome do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha para frente consagrar o mês de dezembro. Venha para cá na força de Jesus Cristo, Senhor. Venha para cá em nome de Jesus. Oh, que coisa maravilhosa. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele é o Senhor. Ele venceu. Ele venceu. O Senhor de toda glória está aqui nesse lugar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Venha para cá, povo lindo, abençoado. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, como é bom falar desse Jesus. Me perdoa, talvez você diga: eu queria uma mensagem triunfalista. É bom, mas tem coisa mais maravilhosa do que falar de Jesus Cristo, irmão. Esse Jesus maravilhoso. Todos tentaram e nenhum conseguiu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus.